Uma boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, hoje, dia 21 de maio do ano 2021. Reunião de tratamento de saúde de nossa Casa Espírita, Cantinho de Jesus. Na primeira parte, como eu havia dito antes, nós estamos estudando a obra Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e estamos no capítulo de número 10, que traz o título Viverás para sempre. Essa obra, Justiça Divina, ela faz parte de uma coletânea de obras proposta pela espiritualidade, ao qual Emmanuel foi o grande direcionador para nós, onde ele passa a estudar conosco as obras básicas da codificação. Então, nós estudamos já o livro Religião dos Espíritos, e este livro, ele está trabalhando justamente o livro dos Espíritos. Nós temos um livro que é Seara dos Médiuns, mas é para reunião específica de mediunidade, porque este livro estuda o livro dos médiuns. Já este livro, Justiça Divina, Emmanuel está nos propondo estudar a obra Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E como que era feito? Na cidade de Uberaba, onde Francisco Cândido Xavier, este período, se encontrava residindo lá, no ano de 1961, então vejam bem, 60 anos atrás, havia duas reuniões públicas. Uma acontecia na segunda-feira e a outra na sexta-feira. E no dia 20 de fevereiro de 1961, o grupo abriu, era feito a abertura aleatória, entre aspas, da obra Céu e o Inferno, e caiu na primeira parte do capítulo 2º, que traz o título Temor da Morte. Dentro do item 3, foi lido, o grupo fez um diálogo, e ao final dos comentários daqueles que estavam ali participando, Francisco Cândido Xavier recebe a interpretação desta lição pelo Espírito Emmanuel. Então, nós vamos ler primeiramente a obra Céu e Inferno, o item 3 do capítulo 2º, Temor da Morte. Título do capítulo. Diz Allan Kardec, em comunhão com os espíritos superiores. À medida em que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. Então, vejam bem, a obra ela foi publicada em agosto de 1864, no século XIX. Allan Kardec está nos propondo, em comunhão com os espíritos superiores, uma interpretação mais consciente do ensinamento de Jesus, quando ele ensina-nos a buscarmos o reino de Deus. Todos nós que aqui encontramos sabemos que o reino de Deus não está no plano físico, na matéria que fere os nossos 5 sentidos, para nós que encontramos encarnados. Da mesma forma, o reino de Deus também não está para além da matéria física, nas dimensões espirituais mais próximas à crosta planetária. Mas Allan Kardec está nos advertindo, dentro deste ensinamento de Jesus,
na busca do reino de Deus, algo muito importante que precisamos começarmos a trabalhar em nossa intimidade. Porque o título do capítulo é Temor da Morte. Todos nós que aqui nos encontramos trazemos no campo íntimo ainda um certo receio, por que não dizer medo da morte. E a espiritualidade está justamente querendo quebrar o tabu conosco para que possamos iniciar um diálogo saudável em torno deste tema, que para muitos ainda não conseguem ter um diálogo saudável em torno da morte, nem mesmo lidar com a morte. Sabemos o quanto é difícil realmente para os familiares ou alguém que perde um ente amado, um ente querido, um afeto do seu coração. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita ela vem reviver o ensinamento de Jesus, trazendo-nos um consolo muito grande. Porque se Jesus ensinou-nos a buscar o reino de Deus, e se o próprio Jesus, como sabemos, foi colocado em uma cruz, e o corpo físico dele ficou na terra, para onde Jesus foi? E por que nós, ainda nos dias atuais, continuamos a trabalhar os seus ensinamentos e, de uma certa forma, fazer com que eles despertem em nós esta realidade da vida? Então, a doutrina espírita tem como princípio trabalhar vida futura. O próprio Cristo, em todos os momentos, ensinou-nos isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E Kardec, então, coloca que quando nós, seres humanos, passamos a compreender melhor o porquê de estarmos aqui no plano físico, que é uma experiência do espírito que se encontra encarnado, ele vai dizer assim: ele consegue ter resignação, calma e, ao mesmo tempo, trabalhar este medo, este temor da morte. Em outras palavras, seria a confiança, a fé que todos nós precisamos adquirirmos em relação a isso. Não é tão simples, mas precisamos iniciar este trabalho. Porque todos nós sabemos que deixaremos o corpo físico. E nós temos inúmeros exemplos próximos a nós de companheiros, companheiras, familiares, amigos, que estão desencarnando. E aí que está justamente o convite para essa reflexão. As pessoas não estão morrendo, porque morte não existe. As pessoas estão desencarnando. O que significa isso? Estão deixando o corpo físico e retornando para uma outra dimensão espiritual que ainda é invisível aos nossos olhos, porque ela não fere os nossos 5 sentidos. A não ser que a pessoa tenha uma faculdade mediúnica que dá a ela a percepção de ouvir, ver o plano espiritual. São os chamados médiuns. Mas continua Kardec.
a certeza da vida futura. Então, essa é a proposta. Precisamos solidificar em nós essa certeza plena da vida futura. Por quê? Ela imprime um outro curso às ideias. Quando começamos a refletirmos sobre isso, passamos então a direcionar as nossas ideias de uma outra forma. Porque não ficaremos presos apenas às questões de natureza materiais. Agora vejam bem, se a matéria não fosse importante para o espírito, não haveria razão de estarmos aqui. Tanto a matéria e as coisas da natureza física faz parte do processo onde o espírito vai burilando o seu progresso. Essa certeza modifica-nos a forma de pensar. E um outro objetivo nós vamos dar aos nossos trabalhos. Antes de ter essa certeza, o homem não trabalha senão para a vida atual. Então, quando nós nos prendemos apenas às questões da matéria, tudo aquilo que nós iremos fazer está de acordo com a matéria. Mas quando começamos a pensar para além da matéria e a continuidade da vida fora da mesma, obviamente, é um convite à mudança de ideias. Com essa certeza, trabalha nós, seres humanos, tendo em vista o futuro, sem negligenciarmos o presente, porque sabe que o seu futuro depende da direção mais ou menos boa que dê ao presente. E vejam bem que consolo. A certeza de encontrar seus amigos depois da desencarnação. Kardec coloca a palavra morte. Nós respeitamos o codificador, e é óbvio, porque a época em que a obra foi publicada, não havia essa forma renovada de pensarmos que a morte não termina no túmulo. Embora as religiões venham trabalhando isso, e tantas filosofias não cristãs também, religiosas, vêm trabalhando isso já desde civilizações antiquíssimas. Mas ainda hoje temos dificuldade de lidar com o assunto. Mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo a informação. E o consolo é de que quando nós deixarmos a vida física, nós poderemos reencontrar os nossos afetos. Quer coisa mais maravilhosa e consoladora do que isso? E continua Kardec. Não somente de reencontrar, mas de continuar as relações que nós tivemos no plano físico. De não perder nenhum fruto daquilo que foi trabalhado aqui. Sem cessar. Tanto em inteligência e dando continuidade ao nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Trabalhando assim, paciência e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre aqueles que já foram e aqueles que se encontram no plano físico. Faz-lhe compreender aquela que deve existir entre os vivos, a solidariedade, a fraternidade. Desde então, tem sua razão de ser, a caridade. Então, a caridade ela vai ter uma concepção completamente diferente
quando passamos a analisar a vida sob este prisma, e não somente dentro do ponto de vista físico. E aí, trabalhando presente e futuro. Este é o item 3 do capítulo 2 da obra Céu e o Inferno. É a quarta obra da codificação espírita. Diante dessa leitura, que foi realizada lá no ano de 1961, e após o diálogo que foi ali realizado, feito pelos irmãos, Emmanuel dita a mensagem por intermédio de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 10, título: Viverás para sempre. Diz Emmanuel: meditando na morte, honra, servindo a estância carnal em que te hospedas por algum tempo. Nela descobrirás, com frequência, os que fazem ironia em torno da fé, os que se referem à virtude como sendo uma farsa, os que falam de corrida ao poder, calcando aos pés o coração dos semelhantes, os que zombam da lealdade e os que improvisam redutos de fantasioso prazer, argamaçando-os com o pranto das viúvas e dos órfãos. Não te padronizes pelo figurino moral que apresentam, porquanto, qual acontece contigo, ainda que não queiram, permanecem de viagem na terra. E cada um prestará contas de si próprio no momento oportuno. Então vejam bem, eu vou repetir essa frase que é importantíssima. Não nos padronizamos no figurino moral que aqueles que ainda trazem a descrença e a insensatez do ponto de vista da espiritualidade, porque conforme coloca Emmanuel, ainda que não queiram, permanecem de viagem temporária na Terra. E cada um prestará conta de si próprio no momento oportuno. Se a semente conseguisse ouvir-nos acerca da valiosa tarefa de que se incumbirá na alimentação do povo quando estiver convertida em árvore, talvez nos recuasse os vaticínios. E se a largata pudesse escutar-nos sobre a futura condição que a espera, dentro da qual volitará no espaço com asas de borboleta, provavelmente nos interpretaria por loucos. Emmanuel faz aqui uma analogia. Imagine se nós disséssemos a largata ou a semente. O que se tornaria ou em que se tornará elas? A semente numa frondosa árvore e a lagarta numa borboleta radiante, multicolorida. Elas não acreditariam. O que Emmanuel está dizendo? Da mesma forma que Jesus veio até nós e que os espíritos, através das faculdades mediúnicas, vêm tentando nos despertar para a realidade espiritual, muitos ainda descreem. Não te molestem, assim, as considerações pueris dos irmãos nossos que procuram transformar a vida terrena em floresta de impulsos selvagens, gastando a existência em caça e pesca de emoções inferiores. Persiste, persevera na reta consciência e faze o teu melhor. Dos planos superiores,
Os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros. Para que recolhas a felicidade maior, se tropeças, estende-te os braços. Se choras, enxugam-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te confiantes quando terminares a tarefa, para te abraçarem, afetuosos, com a alegria de quem recebe um companheiro querido que volta ao lar. Persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. O espírito é imortal. E se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus. Um dia, ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando amigos desertores e algozes, gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes. Agora, vejam bem a última frase colocada por Emmanuel. Na conceituação humana, Jesus estava plenamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Que Jesus possa nos abençoar. Nós vamos passar para a segunda parte de nossa reunião, convidando o nosso irmão Telmo para trazer para nós as lições do livro Renovando Atitudes. Uma boa noite, Telmo. Seja muito bem-vindo. É com você, meu irmão. Obrigado, amigo. Boa noite, amigos. Com muita alegria que a gente retorna aos nossos estudos aqui no Cantinho, na sexta-feira. Ficamos muito felizes de encontrar todos aqui. Nos agradecer novamente a esse Pai bondoso, misericordioso, que nos proporciona esse encontro, esse banquete de luz na nossa casa. Amigos, amigas, queria lembrar a todos que a nossa casa tem se transformado numa fraternidade. A nossa casa tem se transformado num centro espírita. E isso é muito interessante a gente refletir. Porque antes nos apresentávamos naquele ambiente, no cantinho, né? Com pensamento elevado, com o desejo de fazermos as tarefas. E a espiritualidade ela tem um jeitinho muito particular de mexer os pauzinhos, e ela tem feito isso neste princípio de nos alertar para nos portarmos como cristãos espíritas também dentro de nosso lar. Muitos de nós só reservavam os momentos de reflexão quando estávamos na casa espírita. E quando chegávamos em casa, parece que a gente relaxava, né? Calçava o chinelinho e ficava super à vontade. Pois é, esse momento tem mudado, essa pandemia tem trago para a gente mais esse compromisso de trabalharmos como espíritas cristãos dentro de nosso lar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente se manter por mais horas conectados com o divino, com o nosso Pai, com Jesus, com os nossos benfeitores, com a equipe
da nossa casa, do cantinho. Então, a gente precisa abrir e dilatar os nossos pensamentos com relação a isso. Nós sabemos, como bem disse o Delano, que a espiritualidade está em nossa casa agora. Ela está em nossa casa agora. Nós estamos passando por um tratamento espiritual neste momento. E esse tratamento ele se passa primeiramente pelo nosso pensamento. O tratamento primordial é no nosso pensamento. Porque bem sabemos que é ele o fator que impulsiona os nossos desequilíbrios. Então, nesse momento de reflexão, de apoio que estamos fazendo um com o outro, juntos, unidos, pensando sobre as coisas boas, precisamos sim ligar-nos a Deus. E é essa o título da lição de hoje. Ligar-se a Deus em todos os momentos. O Hamed, no livro Renovando Atitudes, na lição 53, ele vai caminhando para o fechamento do livro e traz essa importante consideração que precisamos ter. Estamos ligados a Deus? Porque todos nós sabemos que Deus está conosco. Nós estamos envolvidos, imersos no hálito divino, como diz Emmanuel. E isso nos traz, como muito se fala na Bíblia, um temor. Mas é um temor de sapiência. É um temor de percebermos que estamos na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor. Ligar-se a Deus. E muitas das vezes, gente, a gente tem um pouquinho de orgulho de não se curvar a essa grandeza. De não se curvar a essa grandeza. Nós queremos ser tão competentes, tão individuais, mas nada disso existiria se não tivesse a presença de Deus, sempre e constante. É normal a gente se desconfortar com essa percepção de que sem Deus nós não somos nada. O orgulhoso não gosta dessa consideração. Ele se acha prepotente, se acha autossuficiente, e esse é um dos nossos grandes desafios atuais. Perceber como é bom estar conectado a Deus, ao Criador, ao nosso Pai justo e bondoso. A prepotência, muitas das vezes, nos deixa e nos tampona os ouvidos, os olhos, para vermos a beleza do dia que nos é ofertado. A beleza do dia que nos é ofertado. Recentemente, lendo uma matéria a respeito do DNA, o pesquisador-chefe informou que nenhuma mente neste planeta tem capacidade de criar o DNA. Nenhuma mente neste planeta tem capacidade de criar o DNA. E aí a gente vai analisando o nosso corpo físico e observando o que os encarnados têm construído, a gente percebe o quanto somos, e é bom ser, dependentes de Deus. É bom ser. E isso que o Hamed vai trabalhar hoje. A necessidade de nos ligarmos a Deus. E ele traz para a gente uma frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 1. Ele fala assim: a forma não é nada. O pensamento
é tudo. A forma não é nada. O pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Então, a gente começa a entender o poder que o pensamento tem ao se conectar a Deus. Gente, e a buscar qualquer coisa boa. O pensamento direciona e nos faz viver bem quando ele é construído na busca do melhor. E esta é uma característica nata do ser, do princípio inteligente, do espírito. Deus nos cria com o desejo nato de sermos melhores. Isso está em nós. Isso é uma característica nossa. Quando estamos escrevendo, queremos escrever bem. Quando estamos dirigindo, queremos dirigir bem. Quando estamos cozinhando, queremos cozinhar bem. Quando estamos lendo, quando estamos fazendo as nossas atividades do dia, queremos fazer cada dia melhor. E aí a gente entende a ciência, os cientistas, buscando cada vez mais conhecimentos e informações. E nessa trilha, a gente começa a entender que o pensamento é o movimento que fazemos. O movimento é o nascedouro das nossas ações. E os pensamentos, muitas das vezes, eles são criados através das nossas emoções, do que visualizamos. Olhamos para uma cena, olhamos para um ambiente, olhamos para um companheiro, para uma companheira, e aquilo gera uma emoção. Dessa emoção é gerado um pensamento. Desse pensamento se constrói as coisas para facilitar ou não na nossa percepção e a nossa caminhada. E o Hamed começa a explorar essa fala, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que, no passado, buscávamos Deus entre os holocaustos, oferendas, incensos, cultos e cantos. Procurávamos um Deus homem, um Deus particular, um Deus exclusivo. No passado, era isso que nós buscávamos. Um Deus homem, um Deus particular, um Deus exclusivo. Era necessário, diz Hamed, uma representação semimaterial, apropriada ao nosso estado de adiantamento e à nossa capacidade de entendimento espiritual. Aqui ele está falando de um dos princípios da doutrina espírita, que é o processo evolutivo. Desde os velhos tempos do monoteísmo, do grande Amenhotep IV, ou Akhenaton, e o do iluminado Moisés, até as numerosas e antigas religiões politeístas, como a dos hindus, egípcios, babilônios, germanos, gregos e romanos, a criatura humana atravessou uma longa fase de amadurecimento espiritual. Olha que interessante ele fazendo esse relato sobre a nossa evolução. Dizem que Moisés bebeu dessa fonte em que Akhenaton tentou transformar o Egito em uma nação monoteísta. Dizem que Moisés trouxe esse raciocínio de lá. E a gente sabe que Moisés teve uma convivência com os egípcios, uma formação com os egípcios, né? E aí o Hamed continua dizendo para a gente assim: atualmente, as nossas relações com a divindade têm caráter introspectivo. Se antes a nossa busca se concretizava na exterioridade das coisas,
Hoje, porém, a fazemos em espírito e em verdade, ou seja, na essência, no imo de nós mesmos. E aqui ele grafa, coloca entre aspas, espírito e em verdade. E aí nos remete ao evangelista João, lá no seu capítulo 4, versículo 23, em que Jesus conversa com a mulher samaritana. E Jesus esclarece a ela: mas vem a hora, e é agora, a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Amigos, aqui a gente precisa abrir um parênteses para pensarmos sobre adoradores. Em qual sentido que Jesus está falando para essa mulher samaritana? Naquela época, se tinha uma percepção de contato com Deus no sentido de adorar. E o Jesus traz para nós no sentido de conhecer, entender, conectar, visualizar, amar. Então, chegou o tempo em que os verdadeiros entendedores, conhecedores do Pai, fazê-lo em espírito e verdade. Interessante que a gente repara aqui que ele tira a questão material fora, não tira? Em espírito e verdade. A questão material fica fora dessa explicação de Jesus. Deus é espírito. E aqueles que o conhecem o adoram em espírito e verdade. Ou seja, sem o recurso material. O recurso material, amigos, é o recurso para conhecermos Deus. Eu gosto sempre de lembrar que Deus brinca de esconde-esconde com a gente. Quando a gente acha que achou, ele, não é verdade. Ainda tem mais o que descobrir. E nós temos percebido isso através da ciência. Porque quanto mais a ciência produz um telescópio potente, ela chega numa esquina. Daí um tempo ela produz um outro telescópio. Aí esse telescópio mostra mais uma esquina à frente. E assim tem ido ao longo da nossa caminhada nesse orbe. É a mesma coisa que acontece com os microscópios. Cada vez que o homem desenvolve um mais potente e ele acha que chegou ao fim, ele chega, na verdade, até uma esquina. Tem muito mais para conhecermos de Deus, da criação divina. E eu lembro, já falei isso aqui para os amigos e vou lembrá-los, do Emmanuel no livro A Caminho da Luz. No primeiro, no segundo capítulo, que ele fala que o homem, por desconhecer as questões divinas, a providência divina, ele nomeia a natureza com a palavra natureza. Ele nomeia a providência divina como natureza. E eu lembro de uma fala de Francisco de Assis. Francisco de Assis fala que se queres conhecer a Deus, cultives um jardim. Cultives um jardim. Que a gente vai perceber a grandeza de uma sementinha, de uma plantinha. E ali a gente vê que realmente nós temos um Pai justo, bondoso e amoroso. E aí o Hamed, ele traz a explicação para a gente do que é a introspecção. Ele fala que é o processo pelo qual prestamos atenção a nossos próprios estados e atividades internas. É o examinar a si próprio, os seus sentimentos, as reações. E aí a gente lembra lá da questão 919,
919A de O Livro dos Espíritos, né? A recomendação de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento. E o Hamed fala que essa introspecção conduz as criaturas a se identificarem com a maior de todas as fontes de poder do universo. Olha que interessante. Não é externo, é interno. Conhecer-se, nós vamos identificar a maior fonte de poder do universo, o princípio inteligente, o espírito. E ele fala que Deus, manifestação onipresente em todas as suas criações. Então, quando olhamos para dentro, olhamos para a providência divina, para uma semente, para uma plantinha, nós vemos ali presente um ser supremo, causador de tudo. E isso, amigos, deveria ser para nós motivos de muita alegria. Saber que somos parte. Isso deveria acalentar, nos confortar, nos tranquilizar. Porque quando a gente percebe isso, a gente sempre vai entender que estamos no colinho de Deus, nosso Pai. Estamos no colo dele. Ele está cuidando, zelando. E a gente precisa perceber que nós estamos na casa dele. Nós estamos na casa de Deus, encarnados e desencarnados, na erraticidade ou não. Estamos sempre na casa de Deus. E esse Pai cuida. Mas ele não faz para casa para ninguém. Ele não faz o para casa para ninguém. Ele cuida, ele facilita, mas ele não faz. Por que será? Por causa do mérito, por causa do esforço. Essa é a nossa parte. Chegarmos no alto de uma montanha sendo puxado é diferente de ser galgado cada degrau. E quando chega-se lá em cima, um tem um mérito e o outro tem outro mérito. Então, voltar-se para dentro de si mesmo talvez não seja uma atitude constante, diz Hamed. Uma atitude constante, espontânea e natural na maioria dos seres humanos, por possuirmos o hábito de ocupar mais os nossos sentidos com as impressões externas, do que com as realidades interiores das coisas. Ele chama atenção para o íntimo do ser, não da matéria, tá, amigos? Íntimo do ser. E ele fala para o exterior do ser. Voltar-se para dentro de si mesmo talvez não seja uma atitude constante, espontânea e natural na maioria dos seres humanos, por possuirmos o hábito de ocupar mais os nossos sentidos com as impressões externas do que com as realidades interiores das coisas. Olha que ele usa a palavra realidade. Realidade. E aqui, como nós somos espíritos, estamos estudando o mundo espiritual, nós precisamos perceber o que é a realidade que ele está tratando. Qual realidade que ele está direcionando o nosso raciocínio? Que interior que ele está falando? Né? Então, é importante, pergunto aos amigos, é importante nos conhecer? É importante nos conhecer? Nosso íntimo? Nosso porão? O nosso consciente? O nosso superconsciente? É importante isso? Conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Saber sobre si. Perceber-se. A proposta posta para nós ao longo dessa nossa reencarnação é um autoconhecimento. Autoconhecimento. Quais são as coisas
que me fazem ainda ter dificuldades na minha caminhada? Porque ainda tenho problemas com algumas leis divinas? Porque também tenho problema com algumas leis humanas? Por que me exaspero tanto com uma notícia, com um fato, se sei que quem está no comando é Deus, nosso Pai, que sabiamente utiliza de todo e qualquer acontecimento para promover os filhos dele? É importante conhecermos? Volta a perguntar aos amigos. É importante observar como tenho agido dentro de casa, a casa física e a casa íntima? Porque muitas das vezes, amigos, os nossos momentos mais difíceis é quando nós estamos sem a companhia de alguém encarnado junto de nós. Será que a gente arruma a cama do mesmo jeito? Será que a gente guarda as coisas do mesmo jeito? Será que a gente arruma a cozinha do mesmo jeito? Será que a gente estaciona, dirige do mesmo jeito? O momento da, entre aspas, solidão é o maior desafio. Porque em ambos os momentos nós estamos na presença de Deus. Em ambos os momentos nós estamos com Jesus. Em ambos os momentos o anjo da guarda está conosco. Não tem solidão espiritual. Não existe solidão física. Essa palavra solidão, eu acho que a gente até usa de forma errada, porque não tem jeito. O cristão espírita, então, ele tem certeza que nunca está só. Certeza, nunca estamos sós. E aí Hamed continua dizendo: muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso, na ânsia desmedida de estímulos aparentes, mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora. Eu lembro de uma frase que é: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Cuidado, que a gente fica girando, né? Antigamente tinha aquelas enceradeiras, né? Que ficava... A gente fica rodando, fica querendo fazer mil coisas e está super ocupado. Mas na hora que você apura, o que fica? Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. O Hamed fala isso para a gente. Muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso, na ânsia desmedida de estímulos aparentes, mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora e nutrindo-se energeticamente só desses estímulos físicos. Olha que perigo! Olha o perigo! O que ele está chamando a atenção? Observe como está o nosso dia. Está chamando a atenção para isso. Observemos o nosso dia a dia. Como é que eu acordo? Como é que é a minha manhã? Como é que é a minha tarde? Como é que é a minha noite? Nutrindo-se energeticamente só desses estímulos físicos. E ele continua: contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem. Aquele que ainda está a caminho, ainda não está desperto por nós, e aí chama ao nosso conhecimento à luz, nós que conhecemos, que estudamos o Hamed, que estudamos a doutrina, que estudamos o Evangelho, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem. Eu gostaria que meu esposo fosse assim, eu gostaria que a minha esposa fosse assim, eu gostaria que meu filho fosse assim. O Hamed está chamando a atenção para isso. Cada um está
na sua fase evolutiva. Pois viver para fora, esses que ainda vivem para fora, é ainda uma necessidade existencial de muitos na atualidade. Então, tá certinho, tá, gente? Tá certinho. Aí eu lembrei aqui agora do caso do Chico, né? Andando e ele vendo o pessoal jogando sinuca. Não sei se vocês lembram desse caso, né? Mas ele estava andando e olha para dentro do bar e os rapazes lá jogando sinuca de manhã cedo. Aí vem à mente dele aquele pensamento: mas que povo, né? Sem serviço, né? Não é aquela crítica que a gente faz às outras pessoas. Aí o Emmanuel aparece e fala: o que foi, Chico? Eu falei: olha lá, Emmanuel, que absurdo. Pessoal, essa hora da manhã, jogando sinuca. Ele falou assim: ô Chico, vamos ter esse olhar aqui para as fases evolutivas? Aqueles irmãos, Chico, antigamente eles estavam matando pessoas. Hoje eles estão matando só bola de sinuca na caçapa. Então, a gente precisa ter um bom olhar para o outro. E de nós que sabemos muito é cobrado isso, viu, amigos? A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quando a gente olhar para uma mesa de sinuca, a gente vai lembrar desse caso, né? Nós vamos lembrar desse caso. Epa, peraí, cuidado, olha o Emmanuel chegando. Isso é muito interessante. Contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem, pois viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos na atualidade. E é dessa forma que farão pontes ou conexões entre o mundo interno e o externo, entendendo gradativamente que a vida exterior é um reflexo da vida interior. Gente, essa fala do Hamed é sensacional. Sensacional, porque ele está falando que mesmo essa distância cria-se pontes, ou seja, fica mais fácil de chegar a melhores condições, Você fazendo repete para errado mim, ainda. Você repete para mim, Thelmo, só essa frase que você falou, por favor? Vou ler a frase do Hamed, né? Do Hamed. Contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem, pois viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos na atualidade. E é dessa forma que farão pontes ou conexões entre o mundo interno e o externo, entendendo gradativamente que a vida exterior é um reflexo da vida interior. Então, você olhando para fora, você está construindo uma ponte, porque a ponte vai e volta, né, gente? Ela tem mão dupla, né? Você olha fora e vê bacana, mas aí na hora que você vê bacana, você repara que dentro também tem. Mas isso só acontece nesse processo evolutivo do homem. Porque você vai e volta todo dia, toda hora, toda análise que você está fazendo, você tem isso. Então, essas conexões ficam. E aí você, utilizando essa ponte, você consegue ver em si as coisas belas que também encontra-se em nós. Porque muitas das vezes a gente só acha beleza aí fora. A gente só acha beleza fora. Não, eu preciso estar em tal lugar assim, assim, vestido assim, com perfume assim, comendo isso, para estar feliz. E ele está falando aqui que você pode estar muito bem consigo. Consigo, que é o mais desafiador. Se satisfazer com a sua presença. Gente, estar de bem consigo é a maior felicidade que o homem pode ter. Porque na hora que você se percebe consigo, você está com Deus. Porque Deus é amor, é felicidade, é paz. Então, quando você consegue estar em paz com você, você está em paz com o Criador, satisfeito, entendendo o papel de cada um. E aí o Hamed continua dizendo para a gente:
a busca às fontes de crescimento e renovação espiritual inicia-se vivendo para fora. Olha o processo evolutivo aqui. A fonte de crescimento e renovação espiritual inicia-se vivendo para fora. Nós começamos o nosso processo olhando lá fora. E, aos poucos, tomando consciência da vida em si, portanto, tudo está perfeito na criação universal. E esse é um grande desafio. A gente olha para a natureza, para o planeta, para o nosso país, e a gente acha que tem defeito. A gente acha que está errado. Não, está tudo certinho, as pontes estão sendo construídas, as conexões estão se fazendo. Nós estamos vivenciando e vendo cenas que nós não queremos realizar mais. Nós olhamos e vemos cada cena e dizemos, meu Deus do céu, não deixa que isso aconteça comigo, não. Eu não faço isso mais. É a ponte. Eu não faço isso mais. Quer dizer que eu já fiz, né? Eu já não estaciono naquele lugar mais. Quer dizer que eu já estacionei, né? Então, a gente começa a ter essa percepção. E o Hamed continua dizendo, viver exteriormente não exclui viver interiormente. Viver exteriormente não exclui viver interiormente. São etapas interligadas de um longo processo de aprendizagem evolucional. Um longo processo. Então, calma e elegância. Calma e elegância. Não coloquemos, né, a carroça na frente dos animais. Né? Precisamos, gente, nesse raciocínio, nós precisamos ter cuidado para não estacionarmos, viu? Atenção, porque muitas das vezes quando a gente fala assim, são etapas interligadas de um longo processo, aí você acomoda no sofá, aí você deita na cama, aí você puxa mais uma coberta. Alto lá. Precisamos ter cuidado para não estacionarmos, não aposentarmos das coisas divinas. Ficar satisfeito com a metade do caminho. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas nessa reencarnação eu já consegui subir 2 milímetros. Estou satisfeito. E para no meio do caminho. Telmo, vamos fazer mais. Vamos mais. Se Deus nos deu mais um dia, é porque Ele necessita do nosso compromisso, da nossa atuação, da nossa mão de obra. Porque o dia que a gente não for útil aqui, tenho certeza que vão chamar a nossa senha. Não é? Então, a gente precisa ter essa percepção. É um longo processo, mas ele precisa ser ativo o tempo todo. Lembrei novamente do nosso querido Chico. Ele comentava que ele era uma lesma. Comentava-se que o Chico, eu sou uma lesma, mas sempre andando para frente. Olha que bonitinho, né? Isso é cara do Chico. Eu sou uma lesma, mas sempre andando para frente. Nunca parado, nunca para trás. Sempre andando para frente. E o Hamed continua dizendo, perceber, no entanto, a verdadeira realidade do mundo que nos rodeia é fator imprescindível para vivermos bem na intimidade de nós mesmos. Olha, gente, aqui ele traz uma informação espiritual sensacional. Verdadeira realidade. Qual que é a nossa verdadeira realidade? Somos filhos. Sempre seremos filhos. Somos imortais. Não terá fim a nossa vida. A nossa existência, sim. A nossa vida, nunca. Teremos sempre um futuro. Quando ele fala que a verdadeira realidade do mundo que nos rodeia é fator imprescindível para vivermos bem na intimidade de nós mesmos. Então, quando a gente olha ao nosso derredor, a gente começa a perceber
que aquilo é ilusório. A verdadeira vida é muito mais do que isso. E aí a gente começa a pacificar e a tranquilizar o nosso olhar. As emoções começam a mudar de forma, os pensamentos já são outros. Dentro e fora, mas com o Pai amoroso. Nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa, mais criativa e indissolúvel se desenvolve dentro de nós mesmos. Olha que beleza essa informação que Hamed traz, gente. Nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa, mais criativa e indissolúvel se desenvolve dentro de nós mesmos. É esse o lugar que a gente devia se perfumar para ir. Esse é o lugar que a gente tinha que vestir uma roupa bacana para estar presente dentro de nós mesmos, nas atividades recônditas dos pensamentos, dos sentimentos, da imaginação produtiva e da consciência profunda. Esse deveria ser o lugar que a gente busca, né? Esse devia ser o shopping center que a gente deveria frequentar sempre, né? Um lugar prazeroso, criativo, né? Bons pensamentos, bons sentimentos, imaginação produtiva e da consciência profunda. E o Hamed continua dizendo que interiorizar-nos na oração, vivendo cada vez mais a plenitude da vida por dentro, faculta-nos observar o que somos, quem somos e o que realmente está acontecendo em nossas vidas. Gente, o que está acontecendo em nossas vidas? Hoje, nesse momento, o que está acontecendo na vida espiritual? O que nós estamos construindo agora, espiritualmente? Aquilo que nós sabemos que a ferrugem não come, nem a traça destrói. O que nós estamos construindo agora? Facilita também, diz Hamed, nossa percepção entre o real e o imaginário, diminuindo as possibilidades de iludir-nos ou fantasiarmos fatos e ocorrências. A oração, ela faz com que a gente se aproxime dessas coisas espirituais. E aí ele traz uma fala de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios 3,16. Não sabeis que sois um templo de Deus? Paulo falando aos Coríntios. Paulo falando para nós. Amigos, nós não sabemos que somos um templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em nós? Nós esquecemos disso? Tomar contato com Deus em nós, entre aspas, tomar contato com Deus em nós, possibilita trazer à nossa visão atual uma translúcida consciência que nos permite reavaliá-la convenientemente. Olha que beleza. Tomar contato com Deus em nós, conhecermos através da oração, possibilita trazer a nossa visão atual. Gente, não é a visão dos olhos, não, viu? Não é a visão dos olhos, não. Uma translúcida consciência que nos permite reavaliá-la convenientemente. Faculta, possibilita igualmente localizar os enganos e reformar percepções. Reformar percepções e localizar os enganos. Olhar para dentro da gente, olhar para o nosso porão, olhar para a nossa consciência, olhar para o nosso futuro, para que possamos identificar a realidade tal qual é, pois viver ignorando o significado de nossos atos e impulsos é desvalorizar o nosso processo evolutivo, passando pela vida na inconsciência. Ô, Hamed, aí você foi duro. Você foi duro. Olha o que ele falou.
para que possamos identificar. Primeiro ele pede para a gente orar, para a gente ter essa visão translúcida e consciente. E aí nós vamos achar a possibilidade de localizar os enganos e reformular percepções. Reparem que o Hamed está falando aqui para a gente olhar com a luz de Deus, com a luz do Cristo. Não é com o nosso olhar, não. Não é avaliar meu comportamento com relação ao vizinho, ao pai, à mãe. Não, não é isso que ele está falando, não. Ele está falando para a gente analisar, né, o que nós estamos fazendo com a luz do Cristo, com a luz de Deus. Aí mudou todos os parâmetros. Mudou todos os parâmetros. E aí ele fala que assim nós poderemos identificar a realidade tal qual é, pois viver ignorando o significado de nossos atos e impulsos é desvalorizar o nosso processo evolutivo, passando pela vida na inconsciência. E aí eu lembro de uma fala de Jesus. Jesus fala assim: deixai os mortos enterrarem os mortos. Não é assim? Deixai os mortos enterrar os mortos. Ou seja, aquele que não está consciente da sua realidade. Realidade de espírito imortal. Quem não está consciente da sua vida, da sua realidade, comete o equívoco de passar e perder o processo evolutivo. E aí o Hamed continua dizendo: cultivar o reino espiritual, gente, isso é lindo. Cultivar. O que é cultivar? Preparar a terra, não é? Preparar a terra, escolher semente, aguar, vigiar, tirar a erva daninha, cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos escutar a verdade que Deus reservou para cada uma de suas criaturas. Facilita cultivar o reino espiritual. Também no cultivo desse reino, aprendemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas no silêncio da alma, onde a inspiração divina vibra intensamente. É por isso que antes ele fala que o lugar mais prazeroso que existe é no nosso íntimo. O lugar mais prazeroso que é no nosso íntimo. Porque no cultivo desse reino, aprendemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas. Quando acontecer isso? Quando acabar a pandemia? Não! Agora, eu confesso aos amigos que eu estou passando por uma felicidade imensa de estar aqui com vocês reunidos. Uma felicidade imensa de poder estar refletindo com vocês sobre isso. Né? Então, olha só. Aprendemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas no silêncio da alma, onde a inspiração divina vibra intensamente. E aí ele traz uma fala de Paulo de Tarso, quando ele escreve aos Efésios, abre aspas, que ele ilumine os olhos dos vossos corações. Que Deus ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra. Fecha aspas. Ele está convidando a gente a perceber o olhar de Deus sobre nós. Sabermos o que Deus espera de nós. E nós sabemos, não sabemos? Nós, estudantes do Livro dos Espíritos, lá na questão 132, lá os benfeitores deixam para nós um alvo. Não cabe mais a gente falar que a gente não sabe o que está acontecendo em nossa vida. Não cabe mais a gente falar que eu não sei para onde eu estou indo. Pois na questão 132 eles deixam bem claro isso. Deus, a lei divina, a lei de Deus, nos impõe a encarnação com o objetivo de alcançarmos a perfectibilidade. Então, todos nós sabemos o que estamos fazendo aqui e agora. Trabalhando com Deus
para alcançarmos a perfectibilidade, porque Deus conta conosco. E aí o Hamed continua dizendo assim: buscar a Deus com os olhos do coração, na expressão paulina, reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo que Deus escreveu em todos os corações, é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante. Lermos o que Deus escreveu em todos os corações. E entregarmos-nos, a partir daí, a sua orientação e sabedoria. E isso é uma parte difícil, né? Entregarmos-nos a Deus, ao Cristo. Podermos dizer, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E entregarmos-nos, a partir daí, a sua orientação e sabedoria, sem restringir-nos a resultados esperados. E aqui ele coloca resultados esperados entre aspas, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós fazemos negócio com Deus. Nós trabalhamos, fazemos a nossa tarefa de olho nos bônus horas. Negócio. Né? Entregarmos-nos a partir desse saber a orientação e a sabedoria divina. Essa a forma mais consciente de orar. Olha que interessante. Então, esse tempo todo que a gente está lendo e refletindo, ele estava falando sobre a oração? É ligar-se a Deus, buscar estar próximo dele, ser e se entregar a ele. E ele finaliza dizendo assim: o mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós é a oração. O mais alto sistema de intercâmbio com a vida. Gente, vida não é essa vida que a gente tem aqui, não. É a vida do ponto de vista de Deus. É a vida do ponto de vista de Jesus, o Cristo. Não fica diferente do nosso ponto de vista do que é a vida? A vida que Jesus conhece é diferente da nossa. A vida proposta por Deus para nós é diferente da nossa. É diferente. Então, nós precisamos fazer e alternar o nosso ponto de vista. O mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós é a oração. Na hora que a gente se encontra, se prepara para a oração. E aí ele finaliza dizendo que é escutar a Deus no âmago da própria alma. Ou seja, lá dentro, naquele local prazeroso que o Hamed faz. Quando você entra lá dentro, como diz bem Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 6, né? Ele fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Falei com vocês que Deus gosta de brincar de esconde-esconde? Ele está lá secretamente. Ele está lá secretamente, aguardando a nossa fala. Né? E para a gente finalizar, a gente está fazendo um estudo do livro dos Mensageiros, e eu queria trazer para vocês um trechinho de uma oração e da reflexão que a Aniceto traz para a gente a respeito da oração. Lá no capítulo 24 de O Livro dos Mensageiros, a Ismália vai fazer a prece, né? E aí o André Luiz narra para a gente assim: Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio. Salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, Aniceto solicita que, ao orarmos, e isso tem mudado muito o meu jeito de orar, viu, amigos? Quando eu estou participando de algum evento ou fazendo uma oração e tem alguém que vai fazer essa oração, o Aniceto recomenda que a gente acompanhe mentalmente, frase por frase, atendendo à recomendação que
aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Então, quando alguém está fazendo uma prece e a gente mentalmente repete o que ele está falando, nós engrossamos, né, o ritmo, a harmonia, o som e a ideia numa só vibração. E isso sobe com mais força, né, vamos dizer assim. E aí, o André Luiz, durante essa prece, ele fala assim: observando-a, Ismália, por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco. Ou seja, todo mundo orando com aquele mesmo intuito, acontecia a mesma coisa. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois dela, em brilho, vinha a luz de Aniceto, de um lilar surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo depois, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de brilho intenso. E aí, pulando um pouquinho, mais à frente, o André Luiz narra: fizeram Ismália nova pausa, agora mais longa. Os olhos umedecidos de pranto, suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intenso era essa nossa nova sensação de conforto, que interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno. E aí ele fica maravilhado. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, diz André Luiz, quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos. Gente, eles fizeram uma rogativa, junto, pensamento unido. Essa rogativa foi a Deus. E essa rogativa voltou às bênçãos do Pai, vem até eles. E aí ele fala que os flocos de neves, que ele intitula como flocos de neves, desapareciam ao tocar-nos, os que estavam em oração. Começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismália eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos do corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, olha que lindo, cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, é o poder da oração, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando meu assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, André, gente, para nós, hein?
na prece, quando fazemos uma prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Elementos força. Eles, os elementos forças, chegam da providência em quantidade igual para todos. Para todos. Nós fazemos a oração, vem para todos. Para todos. Perdi aqui. Para todos. Os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Então, desce ao Telmo, desce a Marília, desce ao Wilton, desce a Rosângela, desce ao Jonas, desce ao Eduardo, a Marília, cada um propaga isso de uma forma. Essa capacidade, diz Aniceto, é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Amigos, eu tenho amado estudar o capítulo 23, 24 e 25, que trata da prece de Ismália no livro Os Mensageiros. Explica para a gente o poder que nós temos em nós de auxiliar ao outro. O poder que nós temos quando rogamos a Deus. Quando rogamos a Deus. E aí nós somos instrumentos. E isso é gostoso de saber. Então, quando a gente participar de uma prece individual ou coletiva, que a gente tenha essa consciência de que nós estamos nos elevando ao Pai e que Ele atende, porque Ele atende a todos. E cada um de nós direciona àquele que necessita, porque nós precisamos ser os instrumentos do Pai, ou seja, interceder pelo outro. Então, aqui na nossa reunião de tratamento espiritual, quando é lido os nomes dos companheiros, nós mentalizamos as pessoas necessitadas, nós vibramos com essa energia. Tenham certeza absoluta que está sendo direcionada a esses irmãos, a esses companheiros, através de nós e com o Pai, para seu restabelecimento dentro da condição que cada um dá conta. Porque a regra é essa: só recebe o que a gente dá conta de receber. Bacana? Adorei, viu? Adorei o nosso encontro de hoje. Muito obrigado. Perguntas, protestos, fique à vontade.